Olá, meu nome é Rodrigo Assunção. Nessa aula, nós vamos tratar do crime de furto, de algumas pegadinhas e também da jurisprudência que é mais cobrada nas provas, principalmente nas provas do Enem. nas- em todas as provas do Enem, esses dispositivos foram cobrados. É muito importante para você que estuda para o Enem, ou mesmo para provas de OAB, provas de concurso em geral, ter esses dispositivos em mente, porque eles são de altíssima incidência em provas de concurso. Então vamos lá, iniciando então, crime de furto aqui, vamos tratar de alguns temas importantes. Bom, o artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, dentro desse tipo penal, nós podemos tirar aqui algumas conclusões, os elementos típicos e o conceito. Né? A conduta é subtrair, retirar coisa alheia móvel, e essa coisa alheia, como é colocado aqui, deve ser móvel. Então, primeiro ponto, coisa alheia imóvel, é óbvio, não pode ser objeto de furto. Então, coisa alheia móvel, coisa de outra pessoa que seja móvel, um celular, um semovente, daí por diante, né? Nesse caso aqui, existe a inversão da posse de fato, ou seja, a coisa ela passa de uma propriedade, no caso de uma pessoa, para outra, injustamente. Há um crime nesse contexto. Aqui, uma diferença muito importante em relação ao crime de apropriação indébita. No crime de apropriação indébita, a pessoa se apropria da coisa. No entanto, ela primeiro tem a posse justa dessa coisa. Um exemplo, ela recebe um determinado valor por engano na sua conta corrente, um PIX, e depois de receber esse valor, nesse caso seria erro, né? Na verdade, não seria bem o exemplo aqui, seria o 156. Vamos mudar o exemplo. Uma pessoa que recebe um determinado valor, que é do seu cliente, ela tem um mandato e é do seu cliente, não é dela. Nesse primeiro momento, esse recebimento é ok. No entanto, depois disso, ela se comporta como se esse dinheiro fosse dela. Nesse caso, existe a apropriação indébita. Essa é a diferença entre os dois. E o dolo, né? A vontade de se apropriar. Ânimos reincipiamente. Se a pessoa não tem o dolo, ela pode agir, por exemplo, em erro. Erro de tipo, né? Quando ela subtrai algo, mas ela pensa que aquela coisa é dela. Então, é importante aqui tratar nesse primeiro momento esses conceitos, né? Quando se consuma, então, o crime de furto? Aqui, muito importante, embora seja antigo, né? A utilização da teoria da morte. Né? O que significa a teoria da morte? Basta, para esse contexto aqui do furto, a inversão da posse de fato, ainda que por um breve espaço de tempo. Existem outras teorias que tentam explicar a consumação do crime de furto, mas elas não são aplicadas. Aplica-se, então, a teoria da morte. O que significa essa teoria? Veja só, basta, então, a inversão da posse para que a coisa passe para outra pessoa e, nesse contexto, então, seja consumado o crime de furto. Não é tentativa. Né? Então, não vai exigir posse mansa e pacífica, não exige perseguição, ou seja, posse desvigiada, e é irrelevante também se a coisa é recuperada logo após o crime de furto. Então, exemplo, se a pessoa inverteu a posse de um aparelho celular, sem que seja roubo, mas já no furto, e logo em seguida teve perseguição, furto consumado. Muito cuidado, porque isso daqui cai sempre em prova e os candidatos, por incrível que pareça, erram. Não se trata de furto tentado, furto consumado, em razão dessa súmula 582 do STJ, que é para o roubo, mas é aplicável ao furto, né? Nesse sentido de que aqui se adotou a teoria da morte, basta então a inversão da posse. Então, as tentativas é uma exceção, na verdade vai acontecer raramente, né? Tema repetitivo 144 do STJ, o que é o repouso noturno, lá do parágrafo 1º, a tese foi firmada para a incidência da majorante, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno. E o que é o repouso noturno? É o horário em que a população local se recolhe. Então, isso depende da localidade. Por exemplo, na zona rural, as pessoas se recolhem mais cedo. Nas cidades, as pessoas costumam se recolher um pouco mais tarde. Então, depende muito disso. O que é irrelevante para se reconhecer o furto praticado durante o repouso noturno? Vítimas estarem ou não dormindo no momento que o furto foi praticado na casa, né? Então pode estar até desabitado. É a próxima aqui, ó, local habitado ou desabitado, né? Residência
ou comércio, pode ser praticado no comércio também, pouco importa se for à noite, durante o horário que as pessoas repousam, tá aqui abrangido na causa de aumento. E o local do crime. Pouco importa também se foi praticado na via pública, dentro de um veículo, dentro de um estabelecimento comercial. O que importa para o reconhecimento dessa causa de aumento é que o furto seja praticado durante o momento em que as pessoas costumeiramente repousam naquela localidade. Ainda sobre o repouso noturno, tema 1087. O repouso noturno é incompatível com o furto qualificado. O furto qualificado está lá no parágrafo 4º, né? Tem várias causas que qualificam o furto. O repouso noturno no parágrafo 1º. O STJ, então, depois de muito debate, decidiu que são incompatíveis, né? Se for furto qualificado, não há incidência da causa de aumento do repouso noturno do lado do parágrafo 1º, não são aplicáveis, né? Essa é a posição do STJ. O STF afirma que é possível, sim, a aplicação se houver compatibilidade fática. Por exemplo, um furto praticado à noite, furto qualificado mediante concurso, por exemplo, 2 pessoas, praticado em local habitado. Então, seria possível para o STF. Leva em consideração, então, essas duas posições. Né? Furto por escalada, então, por exemplo, praticado à noite, para o STJ, vai ser somente um furto qualificado. Então, atentem-se para essa questão. Súmula 442 do STJ, concurso de agentes no furto qualificado. Não se combina aqui o furto qualificado com a majorante do roubo. Né? Então, somente vai se entender aqui nessa circunstância que aplica-se a qualificadora do furto. Não a causa de aumento, aliás, aqui eu estou falando do furto qualificado, exatamente. Aplica-se apenas a qualificadora do furto e não a causa de aumento do roubo. Né? Então, ou não pode aplicar também as duas, tá? A súmula 442 do STJ até se tentou uma tese para aplicar somente a causa de aumento, que eu acredito que tem um patamar de pena menor, até porque é causa de aumento, vai aumentar a pena na terceira fase. Mas isso foi vedado por essa súmula, então 442 do STJ, que já é antiga, mas que ainda cai em provas de concurso. Né? Então, é isso. Aqui ficou a pegadinha, né? Tentar combinar o furto qualificado a majorante, ou então mesmo aplicar só a majorante do roubo no furto, isso não pode, nenhuma dessas hipóteses, tá? Súmula 511 do STJ, furto privilegiado qualificado. É admitido assim como acontece no homicídio. Se o homicídio, que é um crime muito mais grave, permite essa hipótese, no furto qualificado também. Veja só, a qualificadora deve ser de natureza objetiva, a escalada ou rompimento, enquanto que o privilégio é aquele do parágrafo 2º. Furto que o sujeito é primário, ou seja, não é reincidente, pequeno valor, que é o valor de até 100, 10% do salário mínimo, né? Hoje seria aí R$ 160, né? E com os antecedentes, quer dizer, que aquele indivíduo que não tem condenação penal anterior, ainda que é transitado em julgado, né? Já passado o período depurador. Se ele reúne essas circunstâncias, é possível o furto privilegiado qualificado. Eu coloquei o exemplo, a gente que subtrai celular antigo, R$ 150 mediante escalada de muro baixo. Então, pode sim aplicar aqui o privilégio nesse furto qualificado. Súmula 582, furto e roubo. Consumação do furto, então, com inversão da posse, o roubo também. A diferença é que no roubo existe a violência ou a grave ameaça. Mas essa súmula 582, como eu disse, se aplica aos dois crimes. Né? Para ambos é irrelevante posse mansa e pacífica, ausência de perseguição ou recuperação do bem. Qualificadoras de insignificância, né? Regra geral do STJ e STF é que a presença de qualificadora afasta o princípio da insignificância. Por quê? A qualificadora demonstra maior reprovabilidade da conduta. Mas é importante aqui ter em mente o seguinte: existem julgados que excepcionam, que, caso até da reincidência, quando o valor é muito diminuto, né? Tem que tomar cuidado, vocês têm que ficar atentos aí para verificar como que a jurisprudência do STJ e do STF está se comportando em relação a esses furtos, por exemplo, de
objetos de pequeno valor em supermercados, né? Com as 5 pegadinhas, aqui eu fiz o quadro estratégico, depois eu vou deixar lá no Instagram para vocês. Pega em seguida, tentativa, a consumação, né? Tema repetitivo. Se for qualificado mais à noite, somente a qualificadora, né? No caso aqui, sem a majorante noturna. Qualificado com 2 agentes. No caso, por exemplo, não tem a majorante do roubo, a súmula 442. O furto qualificado que não afasta o privilégio, porque ele é possível, e o roubo, quando o bem é recuperado, ainda assim vai ser consumado sempre. Né? Então, lembrem-se aqui dessas pegadinhas, os erros, né? E o que acontece, quais são os acertos e seus fundamentos. Né? Se for pego em seguida, não é tentativa, é consumado o crime. As pessoas erram muito isso. Né? Aqui eu fiz um quadro estratégico, não vou ler para vocês, vou deixar só no material as fontes que foram consultadas e uma boa prova para todos que estão assistindo esse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos e depois conhece lá o Instagram que está aí na tela, prof.rodrigo Assumpção. Eu deixo lá vários conteúdos para estudantes de concursos públicos, OAB, enfim. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.